Primeiro passo para o nosso panetone. Tem que fazer a esponja. O que seria essa esponja? A mistura de um pouco da proporção do trigo com o fermento e água morninha. Tem que ser morninha para quase frio. Então faz essa esponja e deixa crescendo. É o primeiro passo do nosso panetone. Cresceu a esponja, a gente pode misturar já os outros ingredientes. Que eu deixei crescendo, então. Aqui tá fazendo a minha esponja. Eu coloquei um pouco da proporção do trigo, água. Então foi 150 gramas de trigo, 210 ml de água e o fermento. Só isso que foi aqui, deixar crescer um pouquinho. E aí a gente já vai poder colocar os outros ingredientes, tá? Aqui nesse caso, quanto tempo que você ficou batendo aqui na batedeira? Essa esponja não bati. Só misturar para diluir o trigo, diluir o fermento e tal. Não precisa bater aqui essa etapa. A gente consegue observar que ele vai formar realmente uma esponja, por isso que a gente chama de esponja. Então ela vai começar, o fermento vai começar ali se alimentar, porque o fermento é um ingrediente vivo, né? Então ele vai começar ali se alimentar do glúten, da farinha, vai formar gases, vai fazer as bolinhas e ele vai começar a crescer. Então, quando você vê ali que ele aumentou um pouquinho o tamanho que você tinha deixado e já tem aquelas bolinhas de ar, é a hora de começar a bater aí os outros ingredientes. Agora aqui na esponja a gente vai colocar a farinha, o açúcar, vamos colocar as gemas. É importante ser só as gemas, não o ovo inteiro. A essência de baunilha não, a essência de panetone. Dá para colocar também raspas de laranja, fica muito gostoso. E aqui a manteiga. A manteiga, ou aqui dá para substituir por margarina. Agora eu vou ligar a batedeira e a gente vai bater por muito tempo. Eu digo ali uns 10 minutos. Dá para sovar na mão, só que com uma massa, ela é uma massa mais grudenta. Dificulta um pouco, mas não tem problema, pode fazer na mão. Então, gente, bati lá na batedeira, atingi o ponto e véu. O que eu faço agora? Então agora nós vamos abrir ela aqui, ó. Com as mãos mesmo, não precisa do rolo. Então aqui nós vamos fazer o de frutas, né? Então aqui eu vou colocar frutas cristalizadas, vamos espalhar aqui. Vamos colocar uvas passas pretas, bem espalhadinho. E a uva branca também. Agora nós vamos enrolar aqui. É importante que as frutas fiquem para dentro, porque se ela ficar para fora, na hora que vai pro forno, ela vai queimar. Por que eu tô enrolando aqui? Tem mais um segredinho. O panetone, se a gente não fizer o bolhamento certo dele, ele vai ficar oco dentro. E aí a hora que a gente cortar, tá um buraquinho lá dentro do panetone. Ah, entendi. Aqui a gente vai modelar. Eu vou pôr nas forminhas e daí nas forminhas tem que crescer antes de ir pro forno, tá? Essas forminhas de papel que a gente trouxe, elas dá para uma massa de 500 gramas. Mas tem no mercado e nas lojas que vendem produtos de confeitaria de 100 gramas, de 250 gramas. Então depende muito do tamanho que a pessoa quer fazer, né? Isso aqui é baratinho, não tá. Eu vou fazer o bolhamento, que é para não ter esse perigo de ficar oco no meio. Então o que a gente vai fazer? Pega aqui por baixo e vai girando, ó. Fez uma bolinha, vai pra forminha. Aqui na forminha ela vai ficar fermentando. Então próximo, quando ela estiver próximo aqui da bordinha da forminha, se cresceu, dobrou o tamanho, tá quase lá em cima, tá na hora de pôr no forno. No forno ela vai ficar numa temperatura média, 160, 180 graus. Não pode ser temperatura baixa, porque senão ele vai ficar seco. Não pode ser temperatura acima de 180, senão ele vai queimar em volta e vai ficar cru no meio, tá? Então, 180, 160, 180 graus, uns 30 minutos, mais ou menos. 30 minutos. Açúcar de confeiteiro e limão, para fazer o glacê. Pode ser laranja, importante é que seja uma fruta cítrica. Então, aqui é só misturar. Até ele diluir bem. Aqui não tem uma medida certa do limão, falar 1 colher, 2 colheres, gramas. A gente vai ter que ir diluindo e vendo quanto que tá o ponto aqui do açúcar. Tem que ele tá um pouco mais líquido, então vamos colocando aos pouquinhos o limão. Então, aqui a gente pode fazer uns fiozinhos, ou pode simplesmente passar em cima, deixar todo ele branco. Aqui eu vou decorar com um pouquinho de cereja.
Mas você pode decorar o que quiser em casa, né? Então, eu vou pôr umas cerejas aqui e algumas nozes. Prender aqui pro pessoal ver que a massa pequenininha lá. A Fran estava cortando aqui, ela mostrou o meio da massa ali, o que é? Mostrei aqui o meio para ver como fica bem recheadinho, olha só. E é uma massa bem fofinha.